Fala nação, muito bom dia. Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí sobre o jogão entre Nova Iguaçu e Flamengo, né, pela final do Campeonato Carioca. Vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre a escalação, né, e sobre reviravolta aí que pode acontecer, mudanças no Flamengo. Então, fica aí com o vídeo. Porque as finais dos estaduais não esperam, não é verdade? Faça chuva, faça sol, né? A gente já sabia. Vamos começar pelo Campeonato Carioca, então. Tem Flamengo e Nova Iguaçu, mas o Flamengo... Bom, se o Pulgar está recuperado e não é exatamente uma preocupação para a decisão, tudo indica que ele retome, né, seu posto de titular absoluto, né? Até porque o time teve diversos dias de trabalho sem os principais jogadores, o pessoal convocado para as seleções. Então você tem a lateral esquerda sem trabalho com o Vina, nem o Ayrton Lucas. Você teve o meio de campo sem trabalho com a Arrascaeta e com o De La Cruz. E aí você pode ter a possibilidade de voltar ao seu meio de campo que você conseguiu fazer o time jogar, que é com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta para a primeira partida da final. E o Júnior lembrou, né, na reportagem, Luiz, são 2 jogos, a gente fala de uma estreia em Libertadores, uma primeira partida também. Eu também vou nessa. Eu acho que a gente vê um Flamengo com força máxima, tanto agora, né, no final de semana, nessa final contra o Nova Iguaçu, quanto na estreia da Libertadores. Conhecendo o Tite, Mari, eu acredito muito em força máxima nas 2 partidas. Eu acho que o segundo tempo do primeiro jogo vai dosar muito qual vai ser a ideia dele para os próximos jogos, principalmente para o duelo de terça-feira. Se você pegar pelas estatísticas, o Tite é um cara que prioriza muito a fase de grupos de Libertadores, tanto que os desempenhos dele em Libertadores, principalmente falando de Corinthians, que foi a última passagem de clubes aqui no Brasil em que ele teve a possibilidade de jogar a Libertadores, ele teve mais dificuldade no mata-mata do que nas fases de grupos, exceção feita ao título de 12, em que o Corinthians do Tite é campeão de forma invicta, mas ele trata essa fase de grupos com muita cautela e também com muita importância, principalmente quando se fala em jogos fora de casa. Então, acho que inicia o jogo de amanhã com força máxima, acho que até por uma forma de respeito ao Carlos Vitor e ao trabalho do Nova Iguaçu. O Carlos, que inclusive deu uma entrevista muito interessante ontem, falando que se ele pensasse na parte orçamentária, ele nem disputava o Campeonato Carioca. Tem que ter o respeito, obviamente, pelo Flamengo, mas ele vai continuar jogando da mesma forma. Se ele respeitasse a questão orçamentária, ele não tinha passado nem pelo Vasco, né? Se a gente for comparar em termos de dinheiro de um time para o outro. Então, eu acho que sim, vai de força máxima, vai usar o Pulgar, tem os desfalques citados pela Lívia, não tem o Wesley do lado direito, mas com força máxima é Flamengo favorito para o jogo de amanhã, o que dentro de campo a gente sabe que pode ser bastante diferente, né? Não tem o Wesley, não tem o Gerson também, mas Isso. Essa baixa a gente já conhecia, né? Aliás, o Gerson esteve na quarta-feira, né? Já dando algumas voltinhas ali no gramado, no Ninho do Urubu. E por uma questão diferente, não tem o Gabigol também, né, Mari? Por causa da suspensão que o Flamengo só vai pedir na segunda-feira, né? É verdade. Então, só para amarrar aqui o Gerson, a expectativa de retorno está estimada entre o fim de abril e o início de maio. Então, estamos falando aí de 4 semanas ainda, Raed. Ontem eu encontrei tanto com o Tanuri quanto com o Carlos Vitor no Foot Summit, um evento de futebol que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Não falei com eles pessoalmente, mas eles estavam lá também. E para mim não tem nenhuma discussão sobre a questão de poupar ou não jogadores para a primeira partida da final do estadual. Porque são 10 dias desde o último jogo, um pouco mais de 10 dias, os jogadores estão descansados, o time precisa de ritmo e entrosamento para um jogo importante, que é da Libertadores. Então você não tem nem que dosar ali o tanque de combustível do seu jogador. Eles estão descansados, eles estão aptos para entrar em campo. Perfeito. Vamos aos números do Flamengo no Campeonato Carioca. Tem muita gente de olho nos números do balanço, né, cara? Que coisa, hein? Que grana que o Flamengo fez, que receita que o Flamengo levantou no último ano. Estamos falando aí de bilhão e uma dívida que foi reduzida a quase 80%. Mas não são desses números que eu vou falar. Vou falar do Flamengo no Campeonato Carioca. 13 jogos, 9 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Tem 79% de aproveitamento, marcou 25 gols e sofreu 1. De quem, Raed? Carlinhos, do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, exatamente. Foi o único gol sofrido pelo Flamengo nessa edição, né, de Campeonato Carioca. Em jogo oficial, né? O Rossi sofreu um gol contra o Orlando City. Isso, em jogos oficiais. De qualquer maneira, no Campeonato Carioca, né? E, por ironia do destino, quis o destino
que essa mesma equipe encontrasse o Flamengo na final. Que baita campanha fez o Nova Iguaçu, hein? Vale a gente... O Carlinhos, que o Raed citou, revelado pelo Corinthians, centroavante, estava na mira da análise de desempenho do Flamengo. Aliás, não só do Flamengo, né? Devemos ter Carlinhos ou em Série B ou em Série A desse ano do Campeonato Brasileiro. Pois é, existe até no GE a discussão, tá bem bacana, do 9 do Flamengo, né? O Flamengo vai tentar o efeito suspensivo do caso Gabigol na segunda-feira e já pensando no insucesso, segundo o GE, tá observando outros centroavantes. E o Carlinhos estava nessa lista aí mesmo. Tite conhece ele. É época do Corinthians, né? Tem a história do Corinthians também, né? O Nova Iguaçu fez um excelente time do meio para frente, com diversos jogadores que teriam a possibilidade de estourar no profissional dos times que foram revelados e acabaram não estourando, não tendo esse espaço. O Bill é outro exemplo. O Bill subiu muito bom. Ficou bom. O Bill, ele sai da divisão de base do Flamengo como um dos destaques do trio de ataque formado por Lincoln, Vinícius Júnior e Bill. Era Lincoln e Vinícius Júnior como os grandes nomes e o Bill como um cara tido pelo Flamengo como uma grande promessa no nível de Vinícius Júnior. E hoje tem destaque no Nova Iguaçu junto do Carlinhos, do Xandinho e do Iago, que é o filho do Iranildo. Eu queria, você falou do meio pra frente. O filho do Iranildo pertence ao Fluminense, né? Você falou do meio pra frente, eu queria destacar... Fabrício, fui buscar aqui o goleiro. Goleiro também muito bom. Bom foi goleiro. Flagrado no metrô, goleiro, né? Inclusive teve a história depois do jogo do Vasco. Voltando pra casa de metrô, gente como a gente. Gente como a gente, exatamente. E você falou do meio pra frente, queria dar estrelinha pro Fabrício também, que inclusive neste confronto, né, contra o Vasco foi muito bem. Posso botar a Maria Cláudia na conversa pra gente ir pra BH, então? Pra gente falar do clássico que vai decidir. Quando a gente fala de um Flamengo sem o Gé, não vou nem falar, com todo respeito ao Nova Iguaçu, mas não vou nem falar das finais do Campeonato Carioca, porque é um desnível de orçamento gritante. Mesmo quando a gente fala de um Flamengo sem o Gerson, que ainda não vai ter voltado, ou, eventualmente, porque se cogitou isso, né, sem o Pulgar, pelo desgaste de viagens e tudo mais. Quando a gente olha para uma Libertadores, não tem exatamente o que se temer nesse momento a equipe do Flamengo, né? A Libertadores é uma competição um pouco traiçoeira, sim. O Flamengo ano passado não fez uma boa primeira fase da Libertadores, mas o Flamengo ano passado não fez um bom ano. O Flamengo teve diversos problemas de comando e o time que se mostra hoje, nesse início de temporada, um time extremamente sólido, que sabe como atacar e, principalmente, sabe como se defender com maestria. Eu não acredito que o Flamengo tenha dificuldades ao enfrentar qualquer adversário nessa primeira fase da Libertadores. Vai ser na terça-feira. Diga lá, Luiz. Eu acho que para os times brasileiros, principalmente, essa grande dificuldade na primeira fase, na verdade, são duas dificuldades nessa primeira fase. O ambiente, que principalmente o pré-jogo e as torcidas podem causar no estádio. No caso do Milionários na Colômbia, a gente sabe que é uma torcida muito apaixonada, tem clima de temperatura e a viagem, a logística. Tirando esses dois pontos, obviamente que o futebol pode proporcionar uma expulsão no início de uma partida, um dia iluminado de um jogador específico que tenha talento do time adversário, mas principalmente nessa primeira fase com grupos tão equilibrados e principalmente falando de Flamengo, a dificuldade do campo e bola eu acho que é mínima para os brasileiros e principalmente para o Flamengo, que é um dos favoritos para mim ao título da Libertadores. Então, por mais que seja um time com história em Libertadores e na América do Sul, que é o caso do Milionários, as duas grandes dificuldades para mim do Flamengo e dos demais times do futebol brasileiro nessa primeira fase, primeiro o ambiente que é causado pelos adversários, e aí depende do adversário, o Milionários vai te trazer isso, mas outros times menores não, e a logística. Resolvendo a questão da logística, descansando e tendo os jogadores à disposição, é uma fase mais protocolar para os times brasileiros essa primeira fase. Pois é, um grupo relativamente tranquilo, esse grupo E, que é o grupo do Flamengo, né? Bolívar, da Bolívia, Milionários, que é o time contra o qual o Flamengo estreia, né, da Colômbia, e Palestino, do Chile. Não parece ser um grupo, por isso é que eu destaquei. Acho que o Bolívar vai trazer muito mais dificuldades para o Flamengo do que o Milionários. Por conta da altitude e por conta do grupo City, que está por trás também do Bolívar lá na Bolívia. É o braço do City na Bolívia é o Bolívar, da mesma maneira como aqui no Brasil é o Bahia. O Luiz falou que os times brasileiros não enfrentam dificuldades. Guardadas as devidas proporções, a gente não vê Manchester City, Real Madrid preocupado com a primeira fase de Liga dos Campeões, porque tem o poderio financeiro, tem os melhores jogadores e sabe que vai performar na primeira fase. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, para o cenário brasileiro. Tem o poderio financeiro, tem os melhores jogadores e sabe que vai conseguir performar.
Pois é, a gente teve essa discussão até com o Lofredo, porque a minha primeira reação aqui durante a semana, né, Luiz? A minha primeira reação depois do sorteio foi: não teve grupo da morte. E aí ele falou: não teve porque você é brasileira. Porque se você tivesse acompanhado esse sorteio de um outro, qualquer outro país, né? Inclusive, você diria que cair contra no mesmo grupo do Flamengo, né? Seria uma dificuldade. E eu acho que até em nível de dificuldade, os adversários de Palmeiras e Grêmio acabam tendo mais complicações ainda nessa fase de grupos. Mas para os brasileiros, de dificuldade de adversário em si, acho que Grêmio e Palmeiras, mas mesmo assim favoritos nos grupos. Eu coloco também o Atlético Mineiro, no grupo do Atlético Mineiro. Para o jogo do Atlético Mineiro com o Filipão, o que o Atlético vinha apresentando era um grupo extremamente traiçoeiro. A gente tem que ver como vai ser o trabalho do Milito agora, do Gabriel Milito no comando do Galo. Que está estreando, né? Diferente da realidade do Tite, que não pegou a temporada inteira, pelo contrário, né? Chegou praticamente no final da temporada passada, mas já inicia seus trabalhos, o que acaba, de alguma forma, facilitando o planejamento, né? Ter já um treinador da temporada anterior na função para iniciar os trabalhos, eu acho que já facilita um pouquinho o planejamento. Fora... tá o Jorge Jesus lá atrás, não aguento a sombra, ver essa imagem, Jorge... gente. Não aguenta. Um monte de medalha no pescoço. Também estamos falando de um treinador muito experiente em Libertadores, Raed. O Tite é talvez o principal nome do cenário sul-americano hoje em comando de time. Você tinha aí, até a penúltima temporada, você tinha o Marcelo Galhardo, você tem o Abel, mas que com excelentes anos em campanhas com o Palmeiras, mas que ainda não deu o outro passo, né? O passo de gerir uma seleção, de ser reconhecido mundialmente a partir de uma seleção como é o Tite. Então, o Tite e o Abel, para mim, não na mesma prateleira, mas os dois grandes nomes do cenário de treinadores no futebol sul-americano nesse momento, os dois no comando de times brasileiros. E eles têm algumas ligações interessantes, né? Porque se a gente pegar em conquistas de Libertadores, por mais que tenha menos tempo de trabalho por aqui, o Abel tem uma mais que o Tite e tem mais fases decisivas do que o Tite. Mas, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco do Palmeiras e da fase de invencibilidade do Abel, que ontem chegou a 20 jogos sem perder, a maior invencibilidade do Abel à frente do Palmeiras. E justamente essa invencibilidade começou depois de uma derrota para o Flamengo do Tite no Campeonato Brasileiro, que foi aquele 3-0 no Maracanã. De lá para cá o Palmeiras não perdeu mais. E possivelmente devemos ter embates interessantes desses dois no Brasileiro, que são os dois únicos garantidos nesse ano, que é a ida e volta no Rio e em São Paulo, mas quem sabe no mata-mata eles não se encontrem também. O Raed tocou num ponto interessante do ponto de vista da análise continental. Você acha então que o Tite chega maior do que o Abel? Ah, sim. Desculpa. Pega maior? É mesmo? Para ele, eu acho que sim, sim. Para uma Libertadores? Sim, pelo histórico. O Abel é Libertadores por conquista. Então, mas... Não, eu sei, mas é porque o Tite retorna, né? Vem de uma seleção e tem um time que está com um investimento muito alto. Porque assim, o Abel em toda competição que ele entra, ele acaba sendo a grande estrela pelas conquistas recentes e pelo time que ele tem nas mãos. E aí o Tite tem as conquistas, o Tite inclusive tem uma conquista que o Abel não tem, e o Abel buscou por 2 oportunidades e não conseguiu, que é o Mundial de Clubes, mas tem a questão do Tite voltar da seleção brasileira, mesmo tendo insucesso, entre aspas, nas 2 Copas do Mundo, porque se a gente levantar pelos números, a gente percebeu que as eliminatórias sul-americanas não eram tão fáceis assim, o Tite as tornava fácil com a seleção brasileira. Então, eu acho que no patamar de treinador por histórico, o Tite chega maior sim, mas por conquista não tem debate. Primeiro que o Abel tem uma a mais e tem mais fases de mata-mata que o Tite. Eu pego uma frase, Mari, do Depou em uma entrevista recente que eu vi, Depou, campeão do mundo, meio-campista da Argentina, que ele fala que no vestiário da Argentina, quando descobriram que a Croácia havia eliminado o Brasil, todos comemoraram, porque contra a Croácia era possível chegar na final da Copa do Mundo, contra o Brasil ia ser uma guerra. Então, esse aí é o nível do que os sul-americanos pensavam respeito, né, dos sul-americanos do jogo do Tite. O Tite, no comando da seleção brasileira, ele, no cenário sul-americano, ele foi muito soberano. Ele não foi pouco soberano, foi muito. E todo mundo respeita o método de jogo do Tite no cenário sul-americano. Agora, vou focar aqui na Libertadores, porque a gente falou do Gabigol e do fato do Flamengo já pensando no insucesso desse recurso, está buscando um outro 9. Na Libertadores ele está inscrito, mas está inscrito com a 10, né? Na Libertadores do Flamengo ainda sem resposta, né, sobre esse efeito suspensivo.
O Flamengo inscreveu o Gabigol, lembrando que cada clube apresenta 50 nomes, né, para a disputa da competição, daí depois reduz o número para encaixar entre os relacionados, esse número é reduzido, mas são 50 inicialmente. Vou destacar, primeiro, que o Gabigol entra com a 10, e segundo... Que é o número dele. Que o Flamengo... Não, porque eu falei que o Flamengo busca 9 por causa da... A 9 é protocolar. Na baixa. 9 é protocolar, é a função do campo. É a função do campo. Que é o caso do Carlinhos, por exemplo. E vou destacar também a presença, vou até fazer essa conta aqui, a presença de atletas da base massiva nessa lista, que foram campeões, inclusive, da Libertadores Sub-20, né, nessa edição agora com o 2-1 sobre o Boca. Ter tanto atleta de base assim, pensando que o Tite é o comandante, o Luiz Teixeira, pode nos revelar algum nome ou isso é mais precaução pensando em baixas, hein? Acho que é mais precaução. Por mais que o Tite tenha mudado um pouco esse histórico de pouca utilização de atletas da base, no Corinthians ele foi muito cobrado na última passagem, inclusive, mas ele carrega alguns questionamentos. O Marquinhos eu acho que é o principal questionamento, mas pouco se fala também do Everton Ribeiro, que com o Tite era utilizado como lateral esquerdo, até ele ser aproveitado muito pouco naquela equipe, ir para o Curitiba e a partir do Curitiba ele deslanchar, mas o Marquinhos era o camisa 10 do Corinthians do Tite na Libertadores, em que o Corinthians teve que tirar o Adriano e o Marquinhos ficou com a camisa 10, e o Marquinhos foi o camisa 10 da conquista da Libertadores de 2012, só para você ver que era o camisa 10, mas era pouquíssimo utilizado, quando era utilizado jogava como lateral direito. Então, o histórico do Tite não ajuda muito na questão das categorias de base. O elenco do Flamengo hoje também não ajuda tanto assim, mas aí mais por uma questão de qualidade técnica do que por busca de espaço, por exemplo. Mas como é uma lista muito extensa, desde a pandemia da Covid-19 se estendeu, a Conmebol deu essa liberdade, possibilidade para os clubes escreverem 50 jogadores, eu acho que é uma oportunidade, obviamente, para o técnico observar, para o torcedor observar, mas como o Red citou a questão de Real Madrid, de City, de não se importarem muito com a dificuldade da primeira fase de Libertadores, a gente vai ver com mais frequência Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro chegando na 5ª ou 6ª rodada da fase de grupos, que são as 2 últimas rodadas, rodando esses jogadores porque possivelmente já vão estar classificados e garantidos na próxima fase. Pois é, te perguntei por isso, porque eu percebo o Tite preferindo. E aí, é óbvio que não é uma questão, no caso do Flamengo, né? Isso não é uma questão de necessidade, ele teria liberdade para preferir atletas da casa também, mas tem liberdade de dinheiro para pedir contratação. Percebo ele preferindo a segunda opção, com muita frequência, não só no Flamengo, mesmo você resgatando essas histórias, inclusive com o Marquinhos, né, bem lembrado no que em 2015 ele conseguiu mudar um pouco isso, né, com o Malcom, que era o ponta que ele utilizava muito com o Wagner Love, naquele time campeão brasileiro. Ele tinha o Wendel como lateral esquerdo, mas usava muito o Arana, e na reta final o Arana foi um dos destaques daquele time do Corinthians, mas em contrapartida tinham jogadores mais experientes também, como o Jadson, enfim. Acho que ele mesclava muito bem. A partir de 15 ele mudou muitos conceitos e muitos carimbos que ele tinha, como questão de ser retranqueiro, que se vendia há muito tempo, e há muito tempo ele já mudou essa característica de utilização de jogadores da base, mas é que buscando lá atrás ele tem esses carimbos que ele ainda carrega, mas eu acho que nessa questão específica dos 50 jogadores da lista da Libertadores é mais para preencher e ganhar rodagem em última rodada do que especificamente buscar um espaço no time titular. Já cheguei aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem, eu vou fazer essa conta direitinho, mas a gente tem entre 15 e 20, tá? Mas sabe o que acontece, Mari? Você tem uma lista de 50 inscritos. Todo treinador de futebol gosta de trabalhar com um elenco de jogadores do time principal de 28, 30. Então o Flamengo tem um elenco. O Abel até reduz isso aqui no Palmeiras, inclusive. E depois reclama. Reduz e chega no final do ano e reclama. A ideia é você ter o elenco de jogadores com um percentual de jogadores da base para poder suprir. Mas me chamou a atenção o número. Vamos... E eu tô feliz, tá? Isso não é uma crítica. Eu gosto muito desses meninos valorizados, ainda mais recém-campeões, né? Da Libertadores na sua categoria, sub-20. Vamos botar agora sim a Maria Cláudia, então, na conversa. Vamos falar do Cláudio. Falar agora do patrocínio milionário, galera. Eu ia falar do jogador lesionário, mas não. Vamos falar do patrocínio milionário, porque ontem, no vídeo de ontem, eu falei para vocês que o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião para o dia 1º de abril, segunda-feira, para aprovar o novo patrocínio entre Flamengo e BRB para a marca ser exibida na propriedade omoplata da camisa. E aí,
Eu prometi para vocês, corri atrás e descobri todos os detalhes desse contrato e vou te falar mais um contrato milionário. São 2 anos de vínculo, começando em abril de 2024, indo até março de 2026. Nesses 2 anos, o Flamengo ganha 50 milhões de reais, galera. Vocês têm noção disso? 50 milhões de reais para exibir a marca na propriedade omoplata. E quando eu falo isso, é porque é uma propriedade que, teoricamente, não é tão valorizada assim. Os clubes no futebol brasileiro não ganham tanto, igual o Flamengo vai ganhar agora, exibindo o BRB na parte omoplata. Tudo bem, não é só no time profissional masculino, é no time feminino também, tanto no sub-20 quanto no sub-17. Beleza, só que 50 milhões de reais é muita grana. Parabéns para quem negociou esse contrato. E a forma de pagamento será da seguinte forma: 4 parcelas anuais, ou seja, 4 parcelas em 2024, 4 em 2025, tá? Durante 2 anos de contrato. O que acontece? 8 parcelas. 8 parcelas de 6 milhões e 250 mil reais. Então, baita contrato, parabéns ao Flamengo novamente. E para aqueles que se perguntam, de onde vem o dinheiro do Flamengo? Tá aí, mais uma resposta para vocês. Vamos falar agora. Então, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? O vídeo aí falou um pouquinho aí sobre o Flamengo e o jogo contra o Nova Iguaçu, onde o Flamengo aí vai com força máxima para definir logo esse jogo aí. E no segundo jogo poder até poupar alguns jogadores, visto que já vai ter começado o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e em todos os campeonatos. Então o Flamengo vai precisar aí poupar alguns jogadores para decisões mais importantes. Então por isso o Tite vai com força máxima, não vai brincar, vai querer fazer logo o placar no primeiro jogo. Pulgar, que estava lesionado, né, estava sendo desfalque, já está relacionado, pode entrar para jogo, jogar aí nesse jogo tão importante. Então ele vai voltar aí para o Mengão. E também eu falo um pouquinho aí sobre, né, o novo patrocínio do Flamengo aí. O Flamengo tá cheio de patrocínio, cada vez mais vem um patrocínio aí para colocar na camisa do Mengão, né? Então mostrando aí que o poderio, né, financeiro do Flamengo não vem do nada, vem sim de vários patrocínios que o Mengão vem aí promovendo, né, para a torcida. Então mostrando sim que as empresas querem buscar o Flamengo por ser a maior torcida do mundo e tem bastante representatividade. Mas e aí, o que acharam? Comente pra gente aí, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.